Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu tô voltando aqui com o canal e voltando a falar alguns tópicos que eu acho extremamente importantes, principalmente na área da psicologia. E esse ano, né, nós estamos em 28/12 aqui enquanto eu tô gravando esse vídeo, eu logo estarei lançando a minha comunidade onde eu vou estar ensinando as melhores estratégias para vocês terem um desenvolvimento emocional, desenvolvimento mental e desenvolvimento de objetivos da vida de vocês. E hoje eu vou falar sobre psicoterapia, tá? A importância de vocês fazerem psicoterapia e o que é, né? Desmistificar, de repente, para quem tem algum tipo de medo de fazer terapia ou teve uma impressão ruim ou não gostou, né? Porque acontece muitas vezes as pessoas irem num psicólogo pela primeira vez e por algum motivo não se darem bem ou não gostarem da pessoa ou, sei lá, ouvir alguma coisa que não gostou e acabarem é, traumatizando de psicólogo, sendo que tu pode fazer psicoterapia com outras pessoas e gostar e se dar muito bem, que é o que acontece em alguns casos que eu conheço, tanto de amigos como de pacientes, né? E, então, eu vou desmistificar o que é a tal psicoterapia para vocês e o que é, na verdade, né? Por que tanta gente fala tanto em psicoterapia, principalmente agora, no pós-pandemia? Então, pessoal, psicoterapia, se a gente dividir a palavra, a gente vai ter terapia, né? Que a terapia seria uma forma de tratamento, certo? Então, imagine ali uma quimioterapia. Quimioterapia é um tratamento para câncer, certo? No caso da psicoterapia, seria terapia psico, ou seja, terapia para o nosso psicológico. E o que engloba nosso psicológico? Engloba nossos comportamentos, nossas emoções, nossos pensamentos e nossos relacionamentos. Basicamente são esses 4 pontos que seria o nosso psicológico que vai ser trabalhado na psicoterapia ou na terapia. Por que eu digo esses 4 pontos? Primeiro, o nosso emocional. Então, um exemplo que uma pessoa com depressão. Uma pessoa com depressão tem sua parte emocional abalada, ou seja, ela tem emoções tristes ou emoções de raiva, ou ela não tem emoções, em alguns casos, que a pessoa fica apática, e ela precisa trabalhar isso na psicoterapia. Nossos pensamentos. Então, como a gente pensa? Um outro exemplo, na ansiedade. A ansiedade, pessoas com ansiedade, elas têm um pensamento catastrofista, que elas pensam que tudo que elas vão fazer, de certa forma, vai dar errado, ou vai dar ruim. Então, na terapia, a gente vai trabalhar esse pensamento. Comportamento. Então, a gente se toda nossa emoção, nosso pensamento, ele prediz um comportamento. Então, digamos que tu estava lá com a tua família e alguém falou algo que tu não gostou. Aquilo te deu raiva e tu começou a xingar a pessoa, a falar, chamar ela de tudo possa ser adjetivo negativo, depois tu te arrepende disso. Por que eu falei? Eu estava tomado pela raiva. Foi um comportamento que tu teve que não foi adaptativo. Então, na psicoterapia, a gente trabalha esse comportamento. E por último, né, os nossos relacionamentos, que são as nossas relações. Né? Então, muitas vezes, nossos relacionamentos, que a gente tem com a nossa família, com a nossa esposa, com o teu esposo, com amigos, enfim, né, de certa forma, ou no trabalho, né, de certa forma, predizem às vezes, muitas vezes, conflitos ou coisas que são difíceis de resolver. E a psicoterapia ela vai te ajudar também com isso. Então, esse é o primeiro tópico, né, a gente falando sobre o que é psicoterapia. E por que eu, Vinícius, hoje eu tenho 6 anos de psicologia, decidi ser psicólogo?
né? Ou, na verdade, não, nem vamos falar sobre ser psicólogo, vamos falar sobre por que eu decidi a área clínica. Eu gostava de duas áreas na faculdade. Uma área era a área da testagem, né, de aplicação de testes psicológicos, e gostava da área da psicologia jurídica, né, que emitia laudos para o judiciário e tudo mais. E outra área que eu gostava muito também era a área da psicologia do trabalho, de trabalhar com empresas, palestrando, dando treinamentos, fazendo toda essa parte de RH. Eu sempre gostei muito dessas duas áreas, essas duas, três áreas, e me identifiquei com essas áreas muito. Então, na minha faculdade era o seguinte, a partir do sexto semestre, certo, seria metade da faculdade para o fim, a gente começava os estágios semestrais. E cada semestre a gente fazia estágio em um local. O primeiro era psicologia escolar, o segundo era de saúde pública, o terceiro era da psicologia do trabalho e o último, que era um ano, era o maior, era de psicologia clínica. E eu já vinha flertando, porque eu gostava bastante de coaching, gostava de estudar bastante o pessoal de coaching de relacionamento, usava pra mim, né, como pessoal, e eu flertava muito com essa área. Foi então que eu fiz estágio nas outras duas, na área de testagem, na área do fórum e na área da psicologia do trabalho. E digamos que a área do fórum e da testagem eu meio que eliminei porque eu digo, cara, isso aqui não é muito pra mim. Depois eu fui para psicologia do trabalho. Eu gostei, tanto é que eu trabalhei ainda há alguns anos e fiz alguns cursos depois na psicologia do trabalho. Mas quando eu cheguei na psicologia clínica, eu me apaixonei. Por quê? Porque na psicologia clínica tu trabalha com uma pessoa que ela tem uma história. E eu sou muito encantado por ouvir histórias. E tem um segundo ponto que através de tu conhecer essa pessoa, que vai ser teu paciente ou teu cliente, como diz na minha especialização, tu vai poder ajudar ela, tu vai dar estratégias, obviamente tu vai estudar essas estratégias para ensinar a pessoa, tu vai fazer técnicas com ela, tu vai ter uma relação interessante, né? Uma relação legal, uma relação positiva com essa pessoa que vai ser teu cliente. Então eu comecei a me encantar com isso. Eu tive casos na faculdade, né, que eu pude ajudar as pessoas e me senti muito bem nesse papel. Então, quando eu me formei, foi a primeira coisa que eu decidi fazer e comecei um mês depois de formado, já com o meu CRP, né, com o meu registro profissional, comecei os meus atendimentos que não pararam mais. Eu já trabalhei durante esses 6 anos, né, com várias coisas. Eu trabalhei no serviço público, eu trabalhei com empresas também, mas nunca parei de clinicar. E eu sigo clinicando até hoje. Então, basicamente por isso que eu decidi, né, por me encantar por trabalhar com pessoas. E a psicoterapia, né? O que vai acontecer se tu chega, se tu vai para uma psicoterapia? O que era a psicoterapia e o que é hoje a psicoterapia? A maioria das pessoas tem aquele negócio, aquele imaginário que tu vai chegar no psicólogo, vai ter uma sala escura, né? E que ele vai ficar, sei lá, tu vai deitar no divã e ele vai ficar atrás de ti, tu não vai ver ele, ou o psicólogo ele vai ficar quieto e não vai falar. Bom, não é bem assim. Na verdade, o início da psicoterapia, ele começou com o Sigmund Freud no final do século XIX. E por que eu digo isso, no final do século XIX? Porque ele que encabeçou a psicologia, ou a psicanálise. Ele era um neurologista, certo? Que ele vinha fazendo vários estudos e naquela época existia um problema chamado histeria. Vocês já devem ter ouvido falar quando falam às vezes, mulher histérica, né? Isso é um jargão que não é utilizado mais, né? Mas provavelmente alguém vai falar, que era utilizado antigamente. Por quê? Porque existia um negócio chamado repressão sexual. Ou seja, as pessoas só podiam casar depois do casamento. Só podiam ter sexo depois do casamento. E isso gerava nas pessoas, nas mulheres, imagina no século XIX, uma repressão sexual. A partir dessa repressão sexual, e repressão não só sexual, mas de afazeres. A mulher era dona de casa e o homem realmente saía para trabalhar. Isso gerava em muitas mulheres vários problemas, certo? Como um deles era a paralisação. As mulheres ficavam paralisadas, né, e às vezes tinham que andar de cadeira de roda, né, porque elas tinham vários problemas através dessa repressão sexual. E o Freud ele descobriu isso.
né? Porque ele estava trabalhando, por exemplo, em hospícios ou hospitais psiquiátricos, onde tinham várias mulheres que estavam tendo os mesmos sintomas, como gritos, como se contorcer, como passar mal, e ele começou a estudar isso e começou a ver que era através da repressão sexual, né? E entender que a sexualidade ela é uma energia, assim como a agressividade, e que deve ser adaptativamente organizada, né, para que a pessoa se sinta bem. Quando ela é reprimida sexualmente, isso gera problemas emocionais. Um exemplo que até hoje acontece são pessoas, por exemplo, que têm uma orientação sexual, por exemplo, homossexual, e que são reprimidas pela família, ou são reprimidas pela sociedade através disso e acabam tendo alguns sintomas como ansiedade, como depressão, porque elas não conseguem colocar para fora, né, essa orientação sexual que eles têm, essa vontade, esse desejo, né, de ter uma relação com uma pessoa do mesmo sexo, e acabam sofrendo, né, psicologicamente e emocionalmente com isso. E aí tem que vir para terapia para a gente poder trabalhar, empoderar essa pessoa, entender que a orientação sexual dela é o que é importante para ela, né, e que ela, bueno, que aí não está errado isso. Mas antigamente não existia, né, por uma série de fatores ali da cultura, como a questão religiosa e tudo mais. Então, o Freud descobriu isso e começou a trabalhar com um método chamado psicanálise. Esse método ele consistia no paciente, tu chegava na terapia lá, psicólogo, e aí era aquilo que se dizia no imaginário. Tu deitava num divã, numa sala escura ali, ou numa sala com pouca luz, o psicólogo ficava atrás e tu ficava falando qualquer coisa que vinha na tua cabeça. Poderia falar árvore, psicologia, música, e aí, a partir dali o psicólogo ia tomando notas e ia fazer uma interpretação sobre o teu problema. Ok? Através dessa interpretação ele tirava o diagnóstico, primeiros diagnósticos, com base ali na teoria do Freud, que ele falava que todo evento estava ligado a alguma coisa do passado. Então, por exemplo, a pessoa chegava lá com uma questão de repressão sexual, daí ela descobria que um dia, quando ela tinha 7 anos, e estava brincando com o amiguinho lá, o pai foi lá e bateu nela porque ela estava dando um beijo no amiguinho. E a partir disso ela teve um problema psicológico, sei lá, desenvolveu depressão. Isso é uma coisa que realmente, esses fatos realmente aconteciam. Então a pessoa, o psicólogo, né, ele fazia uma interpretação sobre a vida da pessoa, né, para através disso a pessoa ter uma catarse, né, que quando ela começava a falar, quando ela começava a colocar aquela emoção reprimida para fora, e aí ela tinha melhora. E esse método ele funcionou por muito tempo e principalmente naquela época, certo? Naquela época funcionou esse método. Disso o Freud, né, fez vários estudos sobre o desenvolvimento humano, né, sobre como as pessoas se desenvolviam em cada idade, desenvolveu faixa etária. Então ele fez uma obra muito extensa, né, que é estudada até hoje nas faculdades de psicologia, né, que foi o START, certo? START para que para o trabalho de psicoterapia com trabalho dos psicólogos, né, e enfim. E aí o tempo foi passando, né, e assim como a ciência, a medicina, a psicologia ela foi se desenvolvendo, né? Hoje não mais a gente usa divã, hoje não mais se usa a psicanálise de Freud, foram a partir dali do próprio Freud se saindo vários tipos de ramificação ou linhas psicológicas. A minha linha de trabalho, né, onde eu fiz especialização, esse ano termina minha especialização em psicologia humanista, né, que é uma psicologia focada que o meu paciente ele não é, digamos, não é uma relação como se fosse médico-paciente, tá? É uma relação de um profissional com o seu cliente, que é uma relação de ajuda, que eu não estou vendo ele como só uma pessoa que vai me pagar um dinheiro ali e vai embora, né? Eu estou vendo ele como uma pessoa, eu estou conectando com ele com empatia e entendendo os fenômenos dele. A gente trabalha muito com aqui e agora. E outra linha também de trabalho que eu utilizo é a terapia cognitiva comportamental, baseada na neurociência, que é algo que eu estou entrando agora, estou entendendo melhor, estou participando de alguns cursos aí e desenvolvendo essa linha de trabalho. Então, não é mais como antigamente. Então, hoje o meu paciente, por exemplo, se tu chega aqui no meu consultório, né, ou vai ter um atendimento online, tu vai chegar, tu vai sentar e a gente vai ter uma primeira entrevista inicial. Então, o primeiro ponto ali da psicoterapia ali, depois que tu fala com o psicólogo ali, né, tu falou no meu Instagram comigo, ou falou no número lá do meu consultório, Vinícius, quero ser atendido contigo. Primeiro ponto que a gente fala
vai ser uma entrevista inicial. O que contém essa entrevista inicial? Pode ser, tu pode vir com tudo anotado do que tu quer falar? Pode. Pode vir com uma pauta livre, né? Tipo, não, eu não vou pensar nada, eu vou lá falar com o Vinícius sobre qual é o meu problema, certo? Então tu vai vir, tu vai ter uma entrevista inicial, certo? Onde tu vai me contar os motivos pelos quais tu buscou a terapia. Então, digamos que tu tenha ansiedade, certo? Que é o mais comum de todos aqui. Vinícius, eu estou te procurando porque eu estou com um problema de ansiedade, né? Essa ansiedade vem toda vez que eu vou fazer uma prova. E aí, né, eu vou indo te fazendo perguntas, eu que vou conduzindo, né? Eu vou conhecer um pouco mais do teu dia a dia, um pouco mais da tua família, de como é, se tu lembra desde quando começou essa ansiedade, se tu toma algum remédio, como é que é o teu sono, eu vou fazer uma entrevista para entender o geral, né, da pessoa. Eu particularmente, eu deixo muito a pessoa falar e eu faço algumas perguntas específicas. Quais são elas já para vocês saberem? Eu faço a pergunta, principalmente, como está o sono? Porque eu entendo que o sono é um problema que desencadeia muitas doenças psicológicas, né? Tu não dormir direito, tu ter problemas com sono. Também é um indicativo de doença mental, né? Ou que tu está passando por alguma situação. Depois eu pergunto sobre a questão se tu tem algum histórico familiar de problemas parecidos com o teu na tua família, que é extremamente importante para a gente entender a carga genética. E aí eu vou te perguntar também de quando está acontecendo o teu problema ou a situação que tu quer mudar, para a gente poder entender. E aí é uma hora ali que a gente vai conversar e tal, para poder esclarecer, para eu poder entender. Dentro dessa entrevista inicial, ou numa segunda entrevista, né, numa segunda, não vem a ser segunda entrevista porque eu faço a primeira e já passo para a segunda sessão. A gente vai definir objetivos, né? Então, qual é o teu objetivo da terapia? Que isso é extremamente importante. Sem um objetivo prático, né, da tua terapia, a coisa fica muito vaga, né? Então, eu aprendi na prática clínica que a gente precisa muitas vezes pautar os nossos objetivos ou os nossos temas principais, certo? Esse objetivo, ele pode ser um ou pode ser vários? Pode, né? Isso vai depender muito de como a gente vai trabalhar ele. Porque, por exemplo, digamos que tu está com problema de ansiedade, né? Ansiedade com prova. E aí lá no meio da terapia surge um problema lá no teu relacionamento, né? Dependendo do problema do teu relacionamento, a gente vai poder parar um pouquinho, parar uma sessão e conversar sobre isso, aprofundar, ver estratégia e tal, ou dependendo de como está a situação da tua questão com a ansiedade, a gente vai ter que trabalhar direto a ansiedade, porque em alguns momentos, em alguns pontos, a ansiedade vai estar ligada a esse problema do relacionamento, né? Então, eu fico muito ansioso se a minha namorada briga comigo e tal. Então eu vou pegar e vou trabalhar a tua ansiedade para que tu melhore ela, para que tu não fique nervoso e consiga dialogar melhor com a tua namorada. Então esse objetivo ele pode ser um objetivo único, ele pode ser vários objetivos ali, desde que a gente trabalhe e tu consiga sair com uma melhora progressiva, gradual da tua questão. Eu tenho clientes que já estão há um tempo comigo, eu tenho clientes que já estão há 5, 6 anos comigo, que persistem na terapia, né? E os temas foram mudando ao longo do tempo. Então, às vezes a pessoa vem aqui, Vinícius, olha, eu quero trabalhar um estresse no trabalho. Daí a gente trabalha a questão do estresse do trabalho, estratégias de enfrentamento, tudo mais. Quando a pessoa está bem, ela diz, tá, Vinícius, agora eu quero trabalhar o meu relacionamento. E a gente vai, né, trabalhando gradualmente. E o trabalho terapêutico que eu vou fazer com essa pessoa, né? Então, tu vai chegar para mim e vai dizer assim, pá, como é que é o trabalho terapêutico? É uma semana, é uma vez por semana, 2 vezes por semana, 5 vezes na semana? Como é que funciona? O trabalho terapêutico, eu gosto de trabalhar os primeiros meses semanalmente. Então, por quê? Porque tu vem na sessão, a gente conversa sobre o tema, eu vou te trazer estratégias de enfrentamento, ou a gente vai fazer alguma técnica, eu tenho formação em hipnose, ou de hipnose, ou uma técnica de liberação emocional mais específica, ou eu vou te passar uma técnica para te fazer quando tu estiver em casa, e tu vai vir na próxima sessão, e assim a gente vai indo até tendo um feedback semanal de como é que tá os teus sintomas. Então, às vezes, o cara chega
Como teve um caso de um cliente meu que estava com um problema, uma questão de humor. Bem interessante era. Né? Chegava horas do dia que ele começava a sentir raiva e ele acabava explodindo com as pessoas. Então, ele veio na terapia, a primeira vez, me explicou tudo o que estava acontecendo com ele. E aí eu digo assim, o problema de humor está muito ligado ao sono. Como é que tu está dormindo? Aí ele me explicou como é que estava dormindo. E atividade física? Tá fazendo? Qual foi a estratégia de enfrentamento que eu passei para ele inicial? Foram aumentar um pouquinho a hora de sono, ele dormir um pouquinho mais cedo, fazer atividade física, certo? 3 vezes na semana, e a gente, né, enquanto ele me contava as coisas que aconteciam com ele, eu ia trazendo estratégias de enfrentamento para ele dentro dessas missões que ele tinha que fazer na semana. Logo ele melhorou dessa questão do humor. Eu estava até com uma suspeita que fosse transtorno explosivo intermitente, né, que é um transtorno onde as pessoas, né, têm ataque de raiva e tudo mais. O que aconteceu? Qual foi o feedback que ele me deu? Cara, Vinícius, olha, faz 3 semanas que eu não brigo com a minha esposa, né, que eu não tenho mais ataque de raiva, não tenho mais problemas com raiva. Eu digo, ótimo, né? Então a gente já teve um feedback em 3 semanas ali de trabalho, ele segue trabalhando comigo, eu sigo acompanhando os sintomas dele. E aí vocês vão me perguntar, tá, Vinícius, então nós decidimos o objetivo que a gente vai trabalhar, no caso aqui, naquele exemplo lá da ansiedade, eu fui para outra sessão, eu fui passando, né, técnicas, estratégias de enfrentamento, fui fazendo técnica contigo, e no caso que eu tenha alguma questão psicológica, até com a própria ansiedade, né? Ou a depressão, ou alguma coisa mais grave, como um borderline, como algum transtorno mais grave, o que a gente faz? Eu faço um diagnóstico proximal. O que é um diagnóstico proximal? Eu pego os seus sintomas, né? E através desses sintomas que tu tem, eu tenho lá o manual das doenças psicológicas, a partir dali eu faço um diagnóstico, né, da tua questão psicológica, né, do teu problema psicológico, para ver se é depressão, por exemplo, se é depressão. Então, se é depressão, eu já vou, né, indico já para um psiquiatra, né, que tu tome medicação. A gente faz um diagnóstico conforme os teus sintomas, né. Tem psicólogos que gostam de trabalhar com testagem, né? Eu não uso testagem até pela minha linha teórica, né? Então eu pego os sintomas e digo, olha, pode ser isso aqui, dá uma verificada com o médico, né? Ou eu mesmo faço esse diagnóstico, né, teu, com base no DSM, que é o nosso manual das doenças mentais, né? E aí a partir desse diagnóstico a gente vai trabalhar, né? Então às vezes, né, no caso de uma depressão, né? Uma depressão a pessoa precisa tomar medicação, então indicação que ela vá no psiquiatra e que a gente vá trabalhando especificamente com ela. E então, né, depois disso tu vai me perguntar, cara, e o tempo da terapia? Não tenho tempo, quanto tempo eu vou ficar? Principalmente o pessoal pela questão financeira, a minha consulta não é barata, né, e o pessoal sabe disso. O que é, como funciona, né, o tempo de terapia? Então, assim, eu sempre indico que o ideal é que tu faça por 3 meses, uma vez na semana. A partir desses 3 meses, né, então são 12 sessões, são 12 dias de trabalho que a gente tem, são 12 horas de trabalho, a gente faz uma reavaliação. Para quê? Para ver se a gente vai seguir mais 3 meses, né? Eu gosto de fazer uma renovação trimestral, né? Ou vai espaçar, né, a consulta. Então, pode ser ali, né, vamos fazer de 15 em 15 dias? Vamos fazer de mês em mês? Vamos. Ou terminou os 3 meses, vamos ter alta? Sim ou não? Isso vai depender muito de cada pessoa. Tem transtornos que a gente não pode, ou problemas que eu não posso, até por código de ética, dizer assim, não, em 3 meses tu tá curado. Não posso dizer isso. Então, eu faço esses 3 meses para a gente arrancar e ter uma boa consistência terapêutica. Se a pessoa vem toda semana, ela tem uma consistência terapêutica, né? Então, a gente consegue ter um feedback melhor. E ali terminou os 3 meses, a gente reavalia, vê como é que tá a coisa. E aí, seguimos o baile, né? Ou a pessoa em terapia ou fora dela,
ou enfim, o tempo que for. Então eu tenho pacientes aqui que vêm mensalmente, eu tenho pacientes que vêm quinzenalmente, tenho pacientes que vêm semanalmente. Então vai tudo depender da demanda e do que eu indico ali para a pessoa. Claro que não é uma obrigação, né? É uma indicação profissional minha. Quando eu olho e digo, olha, vamos precisar de terapia semanal ou já podemos fazer um quinzenal, né? É uma indicação profissional minha, né? Então não é uma obrigação. A pessoa que ela tem o direito ali de querer é, escolher, então conforme ali as suas necessidades, né, financeiras ou necessidades gerais, certo? Então, basicamente assim que funciona a terapia, pessoal. Então, a gente fez aí uma aulinha ali de 25 minutos. Eu estou gostando muito de voltar a fazer aulas aqui, de conversar com vocês, né? Mas é basicamente isso, não é um monstro de sete cabeças. Tu pode trabalhar na terapia qualquer tipo de questão que te incomode, que não seja algo que tu goste, que seja um problema na tua vida, que seja um comportamento que tu tenha sempre. Tudo isso pode ser trabalhado, a gente pode, inclusive tem até pesquisas que falam que a psicoterapia ela tem um caráter até de mudança cerebral, né, que ajuda a pessoa, né, a mudar estruturas no cérebro, para vocês terem noção. Então, cara, é algo que vale muito a pena. Se tu curtiu essa aula, clica aqui em gostei, te inscreve no meu canal e até a próxima aula aí que a gente vai conversar. Beijo!